Olá, trazendo para você nesse vídeo como eu construo esse modelo de tapete que mede 51 centímetros na largura por 78 centímetros de comprimento, se você trabalhar com a linha e a agulha que eu indicar logo à frente. É um tapete bastante fácil, porque ele não tem nenhuma emenda. É necessário apenas um pouquinho de concentração, porque nós vamos trabalhar com motivos assimétricos para ele dar esse detalhe aqui final no trabalho, ok? Vamos lá então? Para esse tapete eu vou usar um novelo do Barroco natural com 700 gramas. Esse fio que eu estou usando aqui do Barroco é o número 6, que é o novelo que vem com 791 metros. No novelo do Barroco não está escrito que é número 6, mas vem identificando a espessura do fio como textura 885. Esse é a textura que equivale à numeração 6 do barbante. E eu vou trabalhar esse fio com agulha de crochê de 3,5 milímetros. Bem, eu inicio construindo 4 correntes. Uma, 2, 3, 4 correntes. Volto aqui na primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Então, criei um anel bem pequeno aqui. Na sequência, eu vou construir 45 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vamos continuar até o total de 45 correntes. Bem, depois então que eu construí o meu cordão com as 45 correntes, eu vou contar aqui a partir da última, voltando atrás, 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui na quarta corrente, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, criando aqui o segundo anel. Então, fiquei nas duas pontas, com um anel cada ponta de 4 correntes. Em seguida, agora iniciando a primeira volta, nós subimos 1, 2, 3 correntes. E vamos, a partir dessas 3 correntes, ir preenchendo esse cordão. Aqui nós fizemos 45 correntes, mas voltamos 4 correntes atrás e fechamos. Então, o nosso cordão aqui ficou com 41 correntes e 2 anéis de 4 correntes, um em cada ponta. Então, eu vou preencher essas 41 correntes que ficou aqui, esse cordão, com um ponto alto para cada uma dessas 41 correntes. Com isso, no final, eu vou ficar com 41 pontos altos. Esses 41 pontos altos não será contando essas 3 correntes. Essas 3 correntes a gente deixa de fora, conta só a partir do primeiro ponto alto mesmo em si que nós fizemos, porque as 3 correntes depois será contada aqui dentro do anel, ok? Bem, aqui então eu trabalhei 41 pontos altos, sem contar essas 3 correntes aqui. Então, tenho 41 pontos altos, descontando as 3 correntes que eu subi aqui para iniciar. Agora, cheguei aqui nesse anelzinho da ponta. Aqui dentro desse anel, eu vou construir 9 pontos altos. Um, dois, três, quatro,
5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos construídos todos aqui dentro daquele anelzinho com 4 pontos altos com 4 correntes, aliás, que nós temos aqui na ponta. Então, as duas pontas, nós vamos construir 9 pontos altos dentro de cada uma. Agora, nós vamos construir um ponto alto sobre cada ponto alto aqui do lado oposto, totalizando aqui mais 41 pontos altos desse lado. Ok? Então, é só caminhar até o total de 41 pontos altos. Nós vamos terminar aqui nesse último ponto alto, antes desse próximo anel. Aqui será o ponto alto de número 41 dessa lateral aqui. Bem, depois então que eu fizer os 41 pontos altos aqui do lado oposto e vier trabalhar nesse segundo anelzinho que eu tenho do lado de cá com 4 correntes, eu vou fazer apenas 8 pontos altos aqui dentro. Olha, eu fiz então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que que eu fiz 8? Porque essas 3 correntes aqui que eu subi para iniciar a volta é o ponto alto de número 9 que conta aqui dentro do anel. Então, fico com 9 pontos altos aqui desse lado também, contando as 3 correntes que eu fiz para iniciar a volta. E assim, e fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente e encerro a primeira volta. Agora, iniciando a segunda volta, eu construo 1, 2, 3 correntes. E venho para o ponto alto logo à frente, faço outro ponto alto. E mais um ponto alto no ponto alto seguinte. Então, aqui criei um grupo com 3 pontos altos. Na sequência, eu faço 1, 2 correntes. Venho aqui para os pontos da base, pulo 1, 2 e a partir do terceiro ponto, eu construo outro grupo com 3 pontos altos. E faço em seguida mais 2 correntes. Pulo mais 2 da base e a partir do terceiro, outro grupo com 3 pontos altos. Então, esse é o padrão da parte reta. Nós vamos trabalhando assim, construindo grupos de 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 da base, repetindo, até o total até ficarmos com um total de 9 grupos de 3 pontos altos, ok? Bem, então aqui eu construí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos com 3 pontos altos e cheguei na parte oval. Aqui eu vou trabalhar. Os próximos 7 pontos altos vão constituir a minha parte oval aqui do tapete. E eu vou trabalhar da seguinte maneira. Faço 1, 2 correntes e um ponto alto no ponto alto de base que fica logo em seguida desse último grupo que eu fiz. Aqui eu não pulo nenhum ponto. Fiz o último ponto alto do meu último grupo aqui nesse ponto de base, venho para o ponto logo à frente, sem pular nenhum, e construo um ponto alto. Faço mais 2 correntes, mais um ponto alto. Aqui fiz por 2 vezes. De novo, 2 correntes e um ponto alto por 3 vezes. 2 correntes e um ponto alto. 4 vezes. 2 correntes e um ponto alto. 5 vezes. Aqui a gente nunca pula ponto, vai direto um ponto atrás do outro. Então, 2 correntes, um ponto alto 6 vezes. 2 correntes e um ponto alto 7 vezes. Então, aqui na parte oval fica assim.
né? Duas correntes, um ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes, sempre com duas correntes de intervalo entre cada um desses pontos. Para finalizar agora e iniciar a parte reta do lado oposto, nós fazemos mais duas correntes. E aqui não vamos pular nenhum ponto. Fiz meu último ponto alto da parte oval aqui. No próximo, eu já inicio o meu primeiro grupo de 3 pontos altos aqui da parte reta desse lado oposto. E aqui o padrão se repete como do lado de lá. Nós vamos fazer grupos de 3 pontos altos separados com duas correntes. Vamos pular 1, 2 e a partir do terceiro ponto, construir outro grupo, até ficarmos com o total de 9 grupos de 3 pontos altos desse lado de cá também. Bem, então aqui trabalhei os 9 grupos de 3 pontos altos do lado de cá. Cheguei aqui, depois do último grupo, sobrou para eu trabalhar 7 pontos altos aqui da base. Então, eu trabalhei da mesma maneira que eu mostrei para vocês do lado de cá. Agora, para encerrarmos essa volta, nós fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar essa volta. Assim está completa a segunda volta. Para começar a volta de número 3, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos. Um sobre o próximo ponto alto, um no seguinte e um aqui na corrente. Então, fiz 3 pontos baixíssimos. Agora, subo 1, 2, 3 correntes e faço mais 2 pontos altos aqui. Em seguida, faço 1, 2 correntes e mais um ponto alto ainda aqui nesse mesmo intervalo de correntes. Então, fiquei com um grupo assim. Agora, direto, sem fazer nenhuma corrente aqui no intervalo, eu venho e trabalho mais 3 pontos altos nesse próximo intervalo de 2 correntes da base. Esse eu já estou aqui repetindo o padrão que eu fiz aqui nesse primeiro grupo. Então, 3 pontos altos, 2 correntes e mais um ponto alto. De novo, vou direto desse último ponto alto para o próximo intervalo de correntes e repito o padrão, construindo outro grupo igual, com 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto. Então, nós vamos fazer isso em todos os intervalos de 2 correntes que nós temos aqui na parte reta. No final, nós vamos ficar com 8 grupos iguais a esses 2 que eu acabei de mostrar. Bem, então, aqui construí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos com o padrão que eu acabei de mostrar para vocês. E cheguei aqui na parte oval. Aqui na parte oval eu tenho intervalos de 2 correntes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Eu vou trabalhar dentro desses 8 intervalos de 2 correntes que eu tenho aqui na parte oval, da seguinte maneira. Direto aqui desse último ponto alto que eu coloquei na parte reta, eu venho para dentro do primeiro intervalo da parte oval e trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Daqui eu vou direto para o segundo intervalo e trabalho o mesmo padrão, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, a parte oval toda será trabalhada com esse padrão. Venho para terceiro intervalo de 2 correntes e faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Vou para o próximo, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, aqui na parte oval,
nós vamos ficar com 8 grupos iguais a esses que eu acabei de mostrar. Aqui é só completar os próximos 4 espaços. Completei então aqui a minha parte oval e vamos conferir. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, trabalhado aqui nos intervalos de correntes de base da parte oval. Agora, voltando a trabalhar a parte reta, do lado de cá será trabalhada com o mesmo padrão que esse aqui, direto desse último ponto alto que eu fiz aqui da parte oval, eu laço e venho para o próximo intervalo de 2 correntes, aqui agora já na parte reta, e trabalho 3 pontos altos, duas correntes e mais um ponto alto. Vou pro próximo intervalo e vou repetindo esse padrão, 3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Então, nós vamos fazer por 8 vezes aqui na parte reta esse padrão novamente. Quando terminar o 8º grupo aqui, vamos trabalhar a parte oval do lado de cá da mesma maneira que eu mostrei para vocês aqui. Bem, completei então a minha terceira volta e para encerrar eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, começando a quarta volta, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos, um sobre o próximo ponto, um no seguinte, e eu tenho um terceiro aqui já na corrente. Agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E em seguida, vou fazer mais 3 pontos altos aqui nesse intervalo, nesse mesmo intervalo de correntes. Nessa volta aqui, nós estamos invertendo o motivo que nós construímos aqui na volta anterior. Nós vamos, então, fazer em cada intervalo de 2 correntes que nós temos nos motivos aqui da carreira de base, nós vamos trabalhar um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? É invertido agora. Então, nós vamos fazer 8 grupos com esse padrão, um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos, até o último intervalo de correntes que nós temos aqui nesse grupo da parte reta. Então, aqui fiz os meus 8 grupos e cheguei na parte oval. Aqui na parte oval, eu vou trabalhar nesse intervalo de correntes que eu tenho em cada um dos meus grupos aqui, da base, da seguinte maneira. Vou fazer dentro dessa corrente, né, tenho o ponto alto, a corrente e um ponto alto. Então, nessa corrente que fica entre os 2 pontos altos, faço um ponto alto, uma corrente e mais 2 pontos altos. Então, fica assim. Direto desse grupo, eu venho trabalhar o próximo intervalo de uma corrente que eu tenho entre os 2 pontos altos seguintes, com o mesmo padrão. Faço um ponto alto, uma corrente e 2 pontos altos. Vou direto para o próximo intervalo de uma corrente e trabalho de novo o mesmo padrão. Um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos.
Então, nós vamos trabalhando com grupos assim, de um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos, dentro dos 8 intervalos de uma corrente que eu tenho aqui na base, na parte oval. Vamos ficar com 8 grupos também iguais a esses que eu acabei de mostrar aqui. Bem, completando então aqui a parte oval, nós voltamos a trabalhar a parte reta do lado oposto com o mesmo padrão que trabalhamos do lado de cá. Então, aqui, depois do meu último ponto alto da parte oval, laço e venho direto para o primeiro intervalo de 2 correntes que tenho aqui na base e trabalho um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Completando o grupo, vou para o próximo intervalo de 2 correntes e repito. Um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, vamos trabalhar grupos assim, até o total de 8 grupos. Desse lado aqui também. E vamos chegar, então, aqui, onde vamos trabalhar depois 8 grupos na parte oval, da mesma maneira que eu acabei de mostrar esses aqui para vocês. Bem, encerrei a minha 4ª volta, fechando com um ponto baixíssimo, na terceira corrente daquelas 5 que nós fizemos para iniciar aqui a volta de número 4. Agora, começando a volta de número 5, eu caminho com um ponto baixíssimo para dentro aqui dessas 2 correntes. Subo 1, 2, 3 correntes e faço mais 2 pontos altos aqui. Em seguida, faço 2 correntes e mais um ponto alto nesse mesmo intervalo. Então, aqui, nessa 5ª volta, nós vamos trabalhar invertido novamente. Vamos trabalhar os 3 pontos altos primeiro, depois as 2 correntes e o último ponto alto. Terminando o grupo, nós vamos direto para o próximo intervalo de 2 correntes e repetimos de novo o mesmo motivo. Fazemos 3 pontos altos. Duas correntes e um ponto alto. Então, vamos trabalhar a parte reta com esse padrão. Nós vamos ficar com 8 grupos iguais a esse. Aqui na parte reta, eu vou fazer o meu e venho mostrando como nós vamos trabalhar a parte oval. Completei, então, aqui os meus 8 grupos na parte reta. Agora, vou trabalhar os meus 8 grupos da parte oval. Aqui, na parte oval da 5ª volta, nós vamos trabalhar naquela corrente que nós colocamos de intervalo, fizemos aqui na base. Um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos. Então, é nesse intervalo de uma corrente que eu vou trabalhar. Aqui eu vou construir 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e mais um ponto alto. Então, o padrão da parte oval será esse: 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto. Terminando esse grupo, venho para o próximo intervalo que eu tenho de uma corrente e repito: 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto, ok? Então, é só completar os 8 motivos que nós temos aqui, os 8 intervalos de uma corrente que nós temos aqui na parte oval, e eu venho mostrando como nós vamos entrar na parte reta novamente. Feitos, então, os 8 grupos de pontos aqui na parte oval, nós voltamos a trabalhar aqui mais 8 grupos na parte reta com o mesmo padrão que fizemos aqui desse lado. Então, construímos no primeiro intervalo de 2 correntes aqui da parte reta, 3 pontos altos.
2 correntes e um ponto alto. Ok? Então, é só completar a volta com esse padrão. Serão mais 8 motivos a partir desse aqui, aqui na parte reta, e depois mais 8 motivos iguais a esse aqui da parte oval, nesse outro lado aqui. E é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar, e assim encerramos a volta. Completei, então, a minha quinta volta, fechando a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, para começar a sexta volta, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até a corrente. Então, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, mais um no seguinte, e um aqui nas duas correntes. E subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes e faço 3 pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo. Então, inverti novamente o padrão. Agora, aqui nessa volta, nós vamos construir os grupos. Sempre nos intervalos de 2 correntes, e começo fazendo um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Toda a volta será trabalhada com esse padrão, inclusive a parte oval. Então, sempre nos intervalos de 2 correntes, nós vamos trabalhar um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? Aqui na sexta volta, quando nós chegarmos, então, na parte oval, continua a mesma coisa. Nós vamos trabalhar grupos iguais aos da parte reta. Fazemos um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, não vai mudar absolutamente nada na construção. Essa volta é inteirinha, construída com esse padrão. Aqui, né, eu já estou trabalhando a parte oval, continuo fazendo a mesma coisa. Um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos. Ok? Então, é só continuar toda a volta trabalhando da mesma maneira. Aqui não vai haver nenhuma variação, nem a parte reta será idêntica, a parte oval também, tudo igual. Bem, completei então a minha volta de número 6, fechando aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, começando a sétima volta, eu caminho com um ponto baixíssimo para esse próximo intervalo de 2 correntes, subo aqui 1, 2, 3 correntes e faço mais 2 pontos altos nesse intervalo. A volta de número 7 é a única que vai variar um pouco a colocação dos pontos aqui no tapete. Depois que eu fiz o grupo com 3 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntes e venho para o próximo intervalo de 2 correntes que eu tenho aqui na base e construo outro grupo com 3 pontos altos. E faço mais 1, 2, 3 correntes. Venho para o próximo intervalo de 2 correntes e repito o padrão. Fazendo aqui 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar aqui na parte reta com esse padrão de 3 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes que nós temos aqui na base, separados sempre por 3 correntes, vamos construir 9 grupos iguais a esse que eu acabei de mostrar aqui, ok? Vamos então fazendo esse padrão até o total, até termos 9 grupos de 3 pontos altos colocados nas 2 correntes. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupos de 3 pontos altos separados com 3 correntes.
e cheguei aqui para trabalhar a parte oval. A parte oval nós vamos trabalhar da seguinte maneira: faço, depois do nono grupo de 3 pontos altos, 1, 2 correntes. E vou fazer 2 pontos altos colocados sobre esse primeiro ponto alto desse grupo aqui. Em seguida, faço 1, 2 correntes. Pulo essas 2 correntes e vou fazer outro grupo com 2 pontos altos sobre esse primeiro ponto alto desse grupo aqui, que tem 3 pontos altos. Então, a parte oval vai ficando dessa maneira. E vamos repetindo sobre cada grupo que nós temos aqui na parte oval, esse padrão. Depois que eu fiz aqui o segundo grupo, eu faço 1, 2 correntes. Venho trabalhar sobre esse ponto alto que está sozinho aqui do grupo logo à frente, fazendo sobre ele 2 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, pulo esse intervalo de correntes e sobre esse próximo ponto alto construo outro grupo com 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão até nós ficarmos com um total de 12 grupos com 2 pontos altos. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4, vou continuando, colocando os pontos sempre nesses pontos que eu mostrei nos 2 motivos atrás. Então, sempre um sobre esse ponto alto que está sozinho, um grupo, né, com 2 pontos altos. Aqui já é o quinto grupo que eu faço 2 correntes, pulo esse intervalo de 2 correntes e nesse primeiro ponto alto aqui, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui já é o sexto grupo que eu construo, ok? É só continuar, então, até o total de 12 grupos com 2 pontos altos. Bem, então, aqui o meu último grupo de 3 pontos altos do lado da parte reta do lado oposto, e então depois eu construí na parte oval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos com apenas 2 pontos altos e 2 correntes de intervalo colocados naqueles pontos que eu indiquei para vocês. Na sequência, voltando aqui a trabalhar a parte reta, depois do grupo de número 12, aqui com 2 pontos altos, eu ainda construo apenas 2 correntes por mais uma vez e venho trabalhar nesse próximo intervalo de 2 correntes, agora colocando aqui 3 pontos altos. Então, voltei a trabalhar igual aqui do outro lado na parte reta. E os intervalos de separação aqui, depois desse primeiro grupo, com 3 pontos altos, será de 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos para o próximo intervalo, construir outro grupo com 3 pontos altos. Desse lado de cá, nós vamos construir do lado, no início aqui, fizemos 9 grupos de 3 pontos altos nos intervalos. Aqui desse lado, nós vamos fazer 10 grupos com 3 pontos altos separados, sempre com 3 correntes. Em cada intervalo que nós temos aqui, intervalo de 2 correntes, que nós temos aqui na base, ok? Então, vamos construir aqui desse lado, com esse padrão, até nós ficarmos com um total de 10 grupos com 3
pontos altos separados com 3 correntes. Bem, então aqui o meu último grupo de 2 pontos altos da parte oval, em seguida construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 grupos com 3 pontos altos separados com 3 correntes. Agora, vou fazer novamente na parte oval 12 grupos iguais a esses do lado de cá. Depois do do 10º grupo aqui de 3 pontos altos, então, eu inicio com 2 correntes, venho para esse primeiro ponto alto que está aqui sozinho, do grupo logo à frente, e faço 2 pontos altos. Depois, 2 correntes, pulo o intervalo de correntes e mais 2 pontos altos sobre esse primeiro ponto alto. Então, vamos trabalhar aqui desse lado também, idêntico ao que fizemos do lado oposto na parte oval, até o total de 12 grupos com 2 pontos altos colocados dessa maneira, distribuídos assim. Quando eu completar, então, aqui o meu grupo com 2 pontos altos de número 12 da parte oval, vai sobrar para eu trabalhar um intervalo aqui. Então, nesse intervalo, eu vou trabalhar aqui depois dos 2 pontos altos, faço 1, 2 correntes e trabalho nesse intervalo 3 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes e venho fechar a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Aqui eu caminho com pontos baixíssimos até esse primeiro intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui. Então, venho para o ponto alto logo à frente, um ponto baixíssimo. Para o próximo, mais um ponto baixíssimo. E mais um na corrente. E aqui construo 3 correntes para subir, faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Em seguida, faço 2 correntes e mais um ponto alto ainda aqui. Então, meu grupo ficou assim. Aqui eu vou trabalhar em todos os intervalos que eu tenho de correntes, com grupos iguais a esse que eu acabei de mostrar. Então, terminei de construir nesse intervalo, venho para o intervalo logo à frente e construo mais 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto. Direto vou para o próximo intervalo, 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto. Esse será o padrão. Nós vamos caminhar construindo grupos assim até ficarmos com um total de 9 grupos. Aqui fiz 3, então falta mais 6 ainda. Vamos fazer até o total de 9. Bem, então aqui depois de construir os meus 9 grupos com 3 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto, chego na parte oval, onde vou trabalhar da seguinte maneira. Começo o primeiro fazendo 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Venho direto para o próximo intervalo e repito: 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Então, esse será o padrão. Nós vamos trabalhar aqui a parte oval com esse padrão por 11 vezes. Então, nós vamos ficar com 11 grupos com 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. Tudo colocado nesses intervalos de correntes que nós temos aqui na base, sem pular nenhum intervalo de correntes da base, ok? Então, vamos construir assim até ficarmos com 11
grupos iguais a esses. Então, depois de trabalhado a parte oval com 11 grupos de 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto, eu volto a trabalhar a parte reta da mesma maneira que eu trabalhei do lado de cá. Então, depois do grupo da parte oval de número 11, eu venho para o primeiro intervalo de correntes que eu tenho e começo a construir 3 pontos altos, duas correntes e mais um ponto alto. Ok? Voltei então a trabalhar os grupos igual a parte reta do lado oposto. Direto de um intervalo, venho para o outro e repito o padrão. 3 pontos altos, duas correntes e mais um ponto alto. Nós vamos fazer aqui na parte reta do lado de cá 11 grupos também iguais, aqui na parte oval construímos 11 grupos e aqui na parte reta do lado de cá fazemos também 11 grupos iguais a esses dois que eu acabei de mostrar aqui. Então, vamos trabalhando aqui até o total de 11 grupos iguais a esses aqui. Do lado de cá, na volta de número 8, a parte reta, fiz aqui meu último grupo com 2 pontos altos apenas e uma corrente de intervalo. Entrei novamente na parte reta e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos. E cheguei no outro lado da parte oval, onde eu vou trabalhar novamente 11 grupos, igual eu fiz do lado de cá na parte oval. Então, construo 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto. E vamos repetir isso aqui até ficarmos com um total de 11 grupos com 2 pontos altos separados apenas com uma corrente e mais um ponto alto em cada intervalo de correntes aqui na parte oval do lado oposto, ok? Bem, então aqui completando os meus 11 grupos com 2 pontos altos, uma corrente e um ponto alto da segunda parte oval aqui na volta de número 8, vai restar para eu trabalhar, antes de encontrar o início, 2 intervalos de correntes. Nesses 2 intervalos de correntes que faltam, então, até eu encontrar o início, eu trabalho 3 pontos altos, duas correntes e mais um ponto alto. E faço o mesmo padrão aqui no último intervalo de correntes que eu tenho. Faço 3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Encontro aqui o início, fecho na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a volta de número 9, caminhando com pontos baixíssimos nesse primeiro ponto alto, faço 1, no segundo, faço mais 1 e faço 1 no intervalo de correntes. Então, aqui fiz o total de 3 pontos baixíssimos até chegar no intervalo de correntes. Aqui vou subir 1, 2, 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos, mais 2 correntes e um ponto alto. Nós vamos fazer na parte reta o mesmo padrão que fizemos na carreira de base. Vamos construir também aqui no início 9 grupos iguais a estes, com 3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto em cada intervalo de corrente, de 2 correntes que eu tenho aqui na base, ok? Então, vamos construindo grupos como esses 2 que eu acabei de mostrar, até ficarmos com um total de 9 grupos feitos. Então, os meus primeiros 9 grupos, eu chego aqui na parte oval, onde eu vou trabalhar em 11 grupos da base, aqui nessa corrente que eu tenho de intervalo, o seguinte padrão: faço 2 pontos altos,
duas correntes e um ponto alto. Venho para a corrente logo à frente e trabalho novamente. Dois pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Então, vamos caminhar aqui a parte oval, trabalhando dessa maneira, até ficarmos com o total de 11 grupos iguais a esse aqui, sempre colocados nessa corrente de intervalo que nós temos aqui na base, sem pular nenhuma corrente. Então, aqui, depois de construir 11 grupos com o padrão que eu mostrei para vocês na parte oval, com dois pontos altos, duas correntes e um ponto alto, eu volto a trabalhar a parte reta do outro lado com o mesmo padrão que trabalhei a parte reta do lado de cá. Então, aqui, construo em cada intervalo de duas correntes que eu tenho na base, faço 3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Vou para o intervalo da frente e repito. Vou fazer isso aqui do lado de cá, na parte reta, até eu ficar com um total de 11 grupos iguais a esses últimos dois que eu acabei de mostrar aqui. Então, vamos construindo grupos assim até termos 11 grupos iguais a esses. Depois de construir, então, os meus 11 grupos, na segunda, no outro lado aqui da parte reta, eu chego novamente na parte oval, onde eu vou trabalhar 11 grupos iguais aos que eu trabalhei do outro lado da parte oval, na primeira parte oval. Então, faço dois pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Venho para o intervalo de corrente à frente e repito, dois pontos altos, duas correntes e um ponto alto. Então, vamos trabalhar por 11 vezes aqui no outro lado da parte oval, grupos como esses aqui, iguais aos que nós fizemos na parte oval do lado oposto. Quando tivermos feito os nossos 11 grupos aqui na segunda parte oval, vai restar para a gente trabalhar, antes de encontrar aqui o início, somente esses dois intervalos de correntes aqui. Nosso grupo de número 11 da parte oval vai terminar nesse intervalo de corrente e vai restar esses dois aqui. Nesses dois últimos intervalos, nós vamos trabalhar com grupos iguais aos que nós iniciamos a volta, construindo 3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto, nesse e nesse grupo aqui. Terminando, colocando aqui o último grupo, com 3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto, nós fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos e está assim encerrada a nossa volta. Bem, encerrei então a minha volta de número 9, da maneira que eu expliquei para vocês. Os últimos dois grupos foram trabalhados iguais aos do início da volta. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar agora. Começando a volta de número 10, eu caminho com 3 pontos baixíssimos, um no ponto alto seguinte, um no próximo e um aqui na corrente. Agora, começando a volta de número 10, eu subo uma, duas, três correntes, faço mais 2 pontos altos, mais 2 correntes e um ponto alto. A volta de número 10, ela será inteirinha trabalhada com esse padrão que eu acabei de mostrar aqui. A parte reta e a parte oval todinha, a volta toda será construída sem nenhuma alteração de motivos aqui. Então, todos eles serão feitos com 3 pontos altos, duas correntes e um ponto alto.
Então, a volta de número 10, eu nem vou mostrar mais, porque é só continuar fazendo isso a volta toda, sem se preocupar em nenhuma mudança lá na parte oval, ok? É completar a volta toda fazendo só esse motivo aqui de 3 pontos altos, 2 correntes e 1 ponto alto, até nós circularmos a volta toda e encontrarmos aqui o início e fecharmos com um ponto baixíssimo na terceira corrente que nós fizemos para iniciar a volta. Completei então a 10ª volta, trabalhando com o padrão que eu mostrei para vocês, a volta toda, não mudei o padrão e preenchi todos os espaços com 2 correntes aqui da base, com o mesmo grupo de pontos, que foi 3 pontos altos, 2 correntes e 1 ponto alto. Agora, vamos começar a volta de número 11, caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar aqui nas correntes. E vamos subir 1, 2, 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos. Mais 2 correntes e 1 ponto alto. A volta de número 11, ela é idêntica à volta de número 10. Nós também não vamos mudar os grupos de pontos, nem na parte oval. Vamos trabalhar a volta toda com esse mesmo grupo de pontos. Em cada intervalo que eu tenho aqui na base, com 2 correntes, tanto na parte reta quanto na parte oval, eu vou preencher, como na volta anterior, com esse grupo de pontos, 3 pontos altos, depois 2 correntes e 1 ponto alto. Então, vamos circular toda a volta novamente com esse padrão. Depois que ter que trabalhar aqui o último intervalo de correntes e encontrar aqui o início, é só fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que nós fizemos para iniciar a volta de número 11. Bem, completei então aqui a minha volta de número 11, que foi trabalhada de maneira idêntica à volta de número 10, né? Não fiz nenhuma alteração nos motivos, nem aqui na parte oval. E encerrei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Agora, para começar a volta de número 12, nós vamos caminhar com 3 pontos baixíssimos, como nós já estamos fazendo nas voltas anteriores, até chegarmos aqui nas correntes. Em seguida, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, construir mais 2 pontos altos, 2 correntes e 1 ponto alto. Então, o motivo aqui foi igual ao da volta anterior. Nós vamos fazer 9 vezes esse motivo. Então, aqui 1, sempre trabalhando nas correntes da base. Fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 1 ponto alto. Vamos trabalhando assim aqui na parte reta até ficarmos com o total de 9 grupos iguais a esse aqui. Bem, aqui o início então da minha volta de número 12, construí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupos, como eu indiquei no início da construção da volta. E cheguei aqui na parte oval. Aqui na parte oval, a partir da volta de número 12, nós vamos colocar 11 grupos de correntes para ir começar aqui a trabalhar a parte oval. Então, depois do meu grupo de pontos aqui, número 9, eu vou trabalhar uma corrente e venho para o próximo intervalo de 2 correntes da base e repito o motivo, igualzinho na parte reta, 3 pontos altos, 2 correntes e 1 ponto alto. Em seguida, faço uma corrente, venho para o próximo intervalo e repito 3 pontos altos,
2 correntes e um ponto alto. Faço, então, uma corrente de intervalo e venho para o próximo grupo trabalhar o mesmo motivo. Então, aqui na parte oval, nós vamos trabalhar 11 grupos com uma corrente de intervalo entre cada um desses 11 grupos. Nós vamos ficar também aqui com o total de 11 correntes de intervalo. Bem, então aqui na parte oval, esse foi o último grupo de ponto que eu trabalhei sem correntes. A partir daqui, eu comecei a trabalhar correntes, então fiz um grupo com corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 grupos, colocando uma corrente de intervalo entre cada um deles. Agora, cheguei aqui na parte reta do lado oposto e vou começar a trabalhar os grupos a partir desse último grupo, que eu usei uma corrente para separar esse desse, que é o grupo de número 11. Vou começar a partir daqui, desse próximo intervalo, construir mais 11 grupos, agora sem intervalos de corrente, só os grupos. Então, faço 3 pontos altos. Duas correntes, um ponto alto. Aqui, se a gente olhar, a gente vai ter a impressão que nós já temos 2 grupos sem as correntes, mas não. Esse último grupo aqui, que tem uma corrente aqui antes dele, conta daqui para cá na parte oval. O nosso primeiro dos 11 da parte reta, do lado oposto, começa por esse que eu fiz aqui agora. Então, esse é o 1, e vamos continuar construindo os grupos. Aqui 2 grupos. E assim continuo até o total de 10 grupos sem nenhuma corrente aqui de intervalo. Feitos, então, aqui os meus 11 grupos sem intervalos de correntes do lado oposto, agora da parte oval, eu volto a trabalhar 11 grupos, colocando uma corrente de intervalo entre cada grupo, na parte oval do lado oposto. Então, fiz aqui o meu grupo de número 11, faço uma corrente e venho trabalhar no próximo intervalo de correntes com 3 pontos altos. Duas correntes e um ponto alto. Fiz por uma vez com a corrente de separação. Agora, de novo, ponho uma corrente, o segundo grupo aqui, e vou trabalhando assim até completar o total de 11 grupos com um intervalo de corrente entre cada grupo, ok? Depois que eu tiver trabalhado a segunda parte oval do tapete, tiver aqui quase encontrando o início, tiver feito os meus 11 grupos com intervalos de uma corrente entre cada um deles, vai sobrar para eu trabalhar apenas 2 intervalos de correntes aqui da base. Nesses últimos 2, eu trabalho sem intervalo de correntes. Faço os grupos idênticos, né? Assim, com 3 pontos altos. 2 correntes e um ponto alto, sem colocar nenhuma corrente de intervalo entre esses últimos 2 grupos. Terminando o segundo grupo, venho aqui na terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Agora, vou começar a trabalhar a volta de número 13. A volta de número 13, nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiramente, vamos caminhar com os 3 pontos baixíssimos aqui no início,
até chegar nas correntes. E a partir da volta de número 13, pelas próximas 5 voltas, nós vamos inverter a construção desse padrão que nós fizemos aqui nas últimas 5 voltas. Então, a volta de número 13, eu começo subindo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E em seguida, trabalho 3 pontos altos. Ok? Então, aqui inverti. Vou trabalhar na parte reta 9 grupos, então, com um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Na parte reta aqui da volta 13, vamos trabalhar 9 grupos iguais a esse aqui. Então, 1, 2, é só continuar até o total de 9 grupos agora, invertendo a colocação dos pontos. Fiz, então, aqui os meus 9 grupos na parte reta e cheguei onde começa a construção da parte oval, que aqui na carreira de base nós fizemos uma corrente de intervalo entre cada grupo. Na volta de número 13, nós vamos fazer 2 correntes de intervalo entre cada grupo de pontos que nós vamos construir aqui, por 11 vezes também, igual foi feito, a mesma quantidade de vezes nós vamos aumentar, como fizemos na carreira anterior. Aumentamos aqui 11 correntes e aqui nessa volta 13 vamos também por 11 vezes aumentar. Então, coloco 1, 2 correntes, venho para o próximo intervalo de 2 correntes aqui do próximo grupo e trabalho um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? Agora, de novo, 1, 2 correntes. Venho para o próximo intervalo de correntes do próximo grupo e repito o padrão. Um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos. Ok? Vai ficando assim. Então, vamos trabalhar por 11 vezes, vamos ficar com 11 intervalos de 2 correntes aqui na parte oval. Bem, então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes grupos intercalados com 2 correntes. E assim completei aqui a primeira parte oval. Na sequência, nós voltamos a trabalhar a parte reta e vamos fazer aqui 11 grupos sem intervalos de correntes, com um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Completo o grupo, eu vou direto para o próximo intervalo de 2 correntes desse grupo aqui da base e repito. Então, vou trabalhar esses grupos por 11 vezes. E na sequência, depois que tiver completado os 11 aqui da parte reta, que estão sem intervalos de correntes,
nós vamos chegar aqui onde começa a ter uma corrente de intervalo na carreira de base. Então, a partir daqui, vamos repetir novamente 11 vezes com 2 correntes, como fizemos aqui na outra parte oval. 11 vezes do lado de lá, 11 vezes do lado de cá. Quando completarmos as outras 11 vezes da parte oval, que são separadas com 2 correntes, vai sobrar para a gente trabalhar 2 intervalos de correntes aqui dos grupos da base, que nós vamos trabalhar sem intervalos de correntes, como fizemos aqui no início, ok? Então, é só completar e depois fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que nós fizemos para iniciar. Completei então aqui a minha volta de número 13, com o padrão que eu expliquei para vocês. Os últimos 2 grupos antes de fechar aqui foram construídos sem os intervalos de 2 correntes, ok? Agora, começando a volta de número 14, nós caminhamos para um intervalo de 2 correntes aqui logo à frente, com um ponto baixíssimo, e subimos 1, 2, 3, 4, 5 correntes, e fazemos mais 3 pontos altos aqui, no mesmo intervalo. Em seguida, vou direto para o próximo intervalo de 2 correntes do grupo à frente, e repito, um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos. Ok? Então, nós iniciamos a volta fazendo 9 grupos iguais a esse aqui. Depois, então, de completar os meus 9 grupos da parte reta, eu chego aqui na parte oval, onde começam os aumentos de correntes entre os grupos que nós estamos construindo. Aqui na volta 14, nós vamos colocar 3 correntes de intervalo entre cada um dos grupos, dos 11 grupos aqui da parte oval. Então, depois do meu grupo de número 9, eu faço 1, 2, 3 correntes e venho trabalhar dentro do intervalo de 2 correntes do grupo que eu tenho aqui logo à frente. Com o mesmo padrão, os grupos são trabalhados aqui também. Fazemos um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. A única coisa que está mudando aqui e que vai mudar daqui para frente nas próximas voltas são as correntes de intervalo. Os grupos vão manter o mesmo formato da parte reta aqui. Então, depois que eu completar o grupo, eu faço 3 correntes de intervalo, 1, 2, 3, e venho para o próximo intervalo de 2 correntes do grupo à frente e repito um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, vamos trabalhar assim, até ficarmos com o total de 11 intervalos de 3 correntes aqui também, completando aqui os 11 intervalos, nós vamos chegar no último intervalo de 2 correntes que nós temos aqui na parte oval, na primeira parte oval. E vamos trabalhar o nosso grupo de número 11, depois das últimas 3 correntes, sobre esse grupo aqui, e vamos voltar a trabalhar grupos sem intervalos de correntes, como esses aqui da base, por 11 vezes. Então, vocês notam que o padrão está se repetindo na contagem dos grupos aqui também. Aqui nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos sem intervalos de correntes e passamos a construir com intervalos. Nessa volta que estamos fazendo agora vai acontecer a mesma coisa. Vamos, depois da primeira parte oval, trabalhar 11 grupos sem nenhuma corrente de intervalo entre eles e vamos chegar aqui onde começam os intervalos de correntes. Aqui, novamente, no outro lado da parte oval, vamos trabalhar 11 vezes grupos separados com 3 correntes, como eu acabei de mostrar ali para vocês. Vamos
depois de trabalhar os 11 grupos separados por 3 correntes, nós vamos chegar aqui no final e vai restar para a gente trabalhar apenas esses 2 grupos aqui do final, que também são construídos sem correntes, ok? Então, é só completar toda a volta e depois é fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos, como nós já fizemos aqui na carreira de base, ok? Bem, completei então aqui a minha volta de número 14 com o padrão que eu indiquei para vocês. E os últimos 2 grupos que eu construí antes de fechar aqui a volta foram também sem intervalos de correntes entre eles, ok? Agora vamos começar a volta de número 15, que é bastante semelhante à volta de número 14 que nós acabamos de fazer. Então, para começar, eu caminho com um ponto baixíssimo aqui para as correntes e subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Faço 3 pontos altos ainda aqui nesse mesmo intervalo da base. Então, o padrão do grupo é o mesmo da carreira anterior. Em seguida, venho para o próximo intervalo de 2 correntes do grupo à frente e repito esse padrão, construindo um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, nós vamos aqui no início da volta 15, construir também 9 grupos iguais a esse aqui, sempre colocados nos intervalos de 2 correntes de cada grupo da base que nós temos, ok? Feitos os primeiros 9 grupos, então, eu chego aqui onde começam, na parte oval, onde começam os intervalos de correntes. Na volta de número 15, nós vamos colocar 4 correntes de intervalo entre cada grupo aqui da parte oval, que serão também 11 intervalos de correntes que nós vamos construir aqui nessa volta, com a mesmo tanto que nós fizemos na base. Então, depois do meu grupo de número 9, eu construo 1, 2, 3, 4 correntes. E venho trabalhar outro grupo igual a esse aqui, nesse intervalo, nesse próximo intervalo de 2 correntes desse grupo de base. Então, depois das 4 correntes, faço o grupo com um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos. Em seguida, repito as correntes, fazendo 1, 2, 3, 4 correntes e vindo trabalhar no intervalo de correntes que eu tenho nesse grupo aqui logo à frente, essas 2 correntes, repetindo aqui um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? Então, vamos trabalhar com esse padrão. Vamos ficar no final da parte oval com 11 intervalos de 4 correntes. Depois, voltamos a trabalhar sem os intervalos de correntes. Quando nós completarmos os 11 intervalos de 4 correntes, nós vamos chegar nesse grupo de pontos aqui. A partir desse ponto, desse grupo, desse intervalo de correntes, desse grupo aqui, nós vamos construir 11 vezes, novamente, sem intervalo de correntes entre um grupo de ponto e outro. Depois de feito novamente aqui 11 vezes, nós voltamos a construir a outra parte oval do outro lado com o mesmo padrão que eu acabei de mostrar aqui. Vamos fazendo, então, depois, grupos com intervalos de 4 correntes, ok? Por 11 vezes novamente. No final, sobra de novo aqui pra gente trabalhar. Quando nós construirmos os 11 grupos com espaços de 4 correntes aqui desse lado,
nós vamos colocar o nosso grupo de número 11 da parte oval do outro lado sobre esse ponto. Vai restar para a gente trabalhar novamente somente esses dois intervalos, que nós vamos trabalhar os grupos de pontos aqui sem colocar corrente entre eles, ok? Depois fechamos novamente com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos. Bem, completei então aqui a minha volta de número 15, seguindo aquele padrão que eu orientei para vocês. Os últimos dois grupos também aqui antes de fechar a volta foram construídos sem intervalos de correntes e a volta foi fechada na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, começando a volta de número 16, essa volta também é bastante semelhante à que nós acabamos de fazer agora. Nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para iniciar aqui, para dentro do intervalo de corrente. E vamos subir também 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Em seguida, fazemos mais 3 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo. E direto vamos para o intervalo de correntes do grupo à frente e repetimos. Um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Nessa volta, assim como na volta anterior, nós vamos construir 9 grupos iguais a esse aqui no início da volta. Bem, então aqui depois de trabalhar os primeiros 9 grupos da volta de número 16, eu chego na parte oval onde são construídas as correntes de intervalo entre os grupos. Aqui nessa volta nós também vamos fazer 11 intervalos de correntes, só que aqui na volta 16 nós vamos construir 5 correntes de intervalo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Em seguida, nós vamos vir aqui para as correntes do próximo grupo e trabalhar um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? Então, os intervalos de correntes aqui na volta de número 16 serão de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E voltamos a construir outro grupo, sempre nos intervalos de 2 correntes do grupo à frente. Os grupos são sempre com um ponto alto, 2 correntes, 3 pontos altos. Tanto desse lado aqui, da parte oval, quanto do outro lado, serão feitos 11 intervalos de 5 correntes e 11 grupos. Depois, a parte reta, aqui do lado de cá, será construída também, né? Quando completarmos os 11 intervalos de 5 correntes, nós vamos terminar aqui e a partir desse grupo, desse intervalo de correntes aqui da base, vamos construir outra vez 11 grupos sem correntes e voltamos lá na parte oval continuamos lá na parte oval fazendo novamente 11 intervalos com 5 correntes. Depois de construirmos aqui o outro lado da parte oval com esse padrão, vai restar aqui no final somente esses 2 grupos que nós vamos trabalhar sem os intervalos de corrente e vamos fechar aqui na terceira correntinha que fizemos para iniciar essa volta. Completei então aqui a minha volta de número 16, seguindo o padrão que eu falei para vocês. Aqui os últimos 2 grupos construí sem os intervalos de correntes. Agora, começando a volta de número 17. A volta 17 é muito semelhante também à volta de número 16. Iniciamos caminhando com um ponto baixíssimo para dentro aqui das correntes e subimos 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E construímos mais 3 pontos altos aqui ainda nesse mesmo intervalo.
Então, fiz a mesma coisa que no início da volta anterior. Agora, vou para o próximo intervalo de 2 correntes do grupo à frente e construo de novo esse padrão de um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui na volta número 17, nós também vamos fazer 9 grupos iguais a esses aqui no início da volta. Feitos, então, os primeiros 9 grupos aqui na volta de 17, eu chego aqui na parte oval, onde nós vamos trabalhar os 11 intervalos de correntes entre os grupos. Aqui na volta de número 17, nós vamos fazer 6 correntes de intervalo entre cada grupo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E vamos trabalhar outro grupo, igual ao que nós fizemos na parte reta, aqui nesse intervalo de 2 correntes do grupo logo à frente. Então, faço um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Depois, separamos novamente com 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos trabalhar no intervalo de 2 correntes do grupo logo à frente, fazendo um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, assim, será trabalhada a volta de número 17, quando nós completarmos, então, 11 vezes de 6 correntes aqui de intervalo, voltamos a trabalhar a parte reta. A partir aqui será colocado o meu intervalo de corrente de número 11, e eu trabalho mais um grupo aqui. A partir desse, faço novamente 11 grupos iguais a esses aqui da base, trabalhados nos intervalos de 2 correntes por 11 vezes. Feitos esses grupos 11 vezes, nós trabalhamos a outra parte oval de maneira idêntica a essa que eu mostrei para vocês aqui, com 6 correntes de intervalo por 11 vezes do outro lado também. E vai acontecer a mesma coisa que nas voltas anteriores aqui. O nosso grupo da parte oval aqui com 6 correntes de intervalo vai terminar nessas 2 correntes aqui. Vai restar as últimas 2 para trabalhar sem os intervalos de correntes. E em seguida é só fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. Bem, completei então aqui a minha volta de número 17, seguindo aquele padrão que eu falei para vocês. Agora, vamos iniciar a volta de número 18, que é o bico do tapete. Então, a volta de número 18 é a última volta do nosso trabalho. Eu caminho aqui para dentro do intervalo de 2 correntes com um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3 correntes e trabalho ainda aqui dentro desse intervalo de 2 correntes mais 5 pontos altos. Então, contando aqui com as 3 correntes que eu subi, eu criei aqui um grupo com 6 pontos altos. Venho depois pro próximo intervalo de 2 correntes e faço aqui dentro mais 6 pontos altos. Dois, 3, 4, 5 e 6.
Vamos trabalhando assim, aqui no início da volta 18, colocando em cada intervalo de 2 correntes que nós temos aqui, 6 pontos altos, sem nenhum intervalo aqui de correntes entre os grupos de 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a partir daqui vamos outra vez fazer 6 pontos altos nesse próximo intervalo aqui de 2 correntes. Então, vamos construir 9 grupos iguais a esses 3 aqui que eu acabei de mostrar. Depois de trabalhar, então, os primeiros 9 grupos com 6 pontos altos aqui, eu chego na parte oval, onde eu tenho aqui na base as correntes entre os grupos. Aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Inicio construindo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E conto aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Volto aqui, voltando aqui atrás na quarta corrente, atravesso a agulha pelo meio dessa corrente e fecho com um ponto baixíssimo, formando aqui um ponto picô. Em seguida, eu faço 1, 2 correntes e venho trabalhar outro grupo com 6 pontos altos dentro desse próximo intervalo de 2 correntes do grupo aqui da base. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para construir o próximo grupo aqui, eu vou fazer de novo o mesmo que fiz aqui. Então, inicialmente, construo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Conto aqui a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, aqui na quarta corrente atravesso pelo meio da corrente, fecho com um ponto baixíssimo, formando um ponto picô. Em seguida, faço 1, 2 correntes e venho construir o próximo grupo de 6 pontos altos nesse próximo intervalo aqui de 2 correntes da base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar aqui na parte oval. Nós vamos ficar aqui na volta de número 18 com 11 pontos picôs aqui colocados da maneira que eu acabei de mostrar. Primeiro fazemos 5 correntes, voltamos 4 correntes atrás, fechamos com um ponto baixíssimo para formar o ponto picô. Na sequência, fazemos mais 2 correntes e vamos construir o grupo de 6 pontos altos sempre nos intervalos de 2 correntes dos grupos que nós temos aqui na base. Então, a parte oval dos dois lados será trabalhada dessa maneira e a parte reta será trabalhada como nós fizemos aqui no início. Vamos contornar toda a volta, serão 11 pontos picôs em cada lado da parte oval e o restante trabalhado só 6 pontos altos dentro dos grupos de 2 correntes, ok? Então, assim, com essa volta aqui, nós encerramos mais esse tapete. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aí embaixo no vídeo e se inscrevam em nosso canal se ainda não for inscrito para receber todas as nossas atualizações. Muito obrigada pela companhia e a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aí com mais um trabalho para vocês.